Amém. Graças a Deus, possa sentar. Deus é bom, não é verdade? Está feliz de estar na casa de Deus? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia, graças a Deus por isso. Vocês estão me enxergando bem? Está bem aqui? Para mim também está bem. Amém. Irmãos, hoje eu separei para... Hoje é dia de ceia, então uma palavra bem mais objetiva, breve, para a gente poder estar compartilhando nesse momento. O Gil estava testando as luzes, para mim estava bom, vocês que mandam aí, viu? E eu separei para falar aqui, para compartilhar com os irmãos, algo que Deus tem falado comigo, né? A gente teve uns dias aqui essa semana de bastante frio, não é verdade? Né? Você sentiu frio essa semana? Então você é uma pessoa normal, igual eu. Nós todos sentimos frio, não é verdade? Você que está aí na sua casa acompanhando também, creio que se você foi atingido aí por essa onda fria, nós sentimos muito frio. E eu separei para falar com a gente sobre o termômetro espiritual, né? Da mesma forma que a gente mede a temperatura, né, para saber o termômetro, medir nossa temperatura, ver como é que está. Da mesma forma, eu separei para falar um pouquinho essa noite sobre termômetro espiritual. Então, como é que está a sua vida com Deus essa noite? Se você tivesse que fazer uma avaliação, se existisse como aferir, né, a nossa fé, a sua fé, se você pegasse e colocasse o termômetro espiritual assim em você, como é que estaria a sua fé nessa noite? Você saberia dizer isso para Deus? Você saberia dizer isso para você mesmo? Ser sincero comigo, com você? Não é comigo não, é cada um de nós com nós mesmos, né? Então, como é que está a sua fé nessa noite? Como é que tem estado a sua fé nesses dias, né? O frio, ele mostra algo muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para me movimentar para comer, mas não tenho facilidade para me movimentar para fazer exercício. Então é um sacrifício que eu faço para eu fazer exercício. Mas eu percebo que quando chega o frio, é mais difícil fazer exercício. Porque no frio a gente quer se movimentar menos para guardar mais energia, não é assim? E manter mais o calor do corpo. Então no frio a gente quer se movimentar menos, exercitar menos, né? Exercer menos movimento para guardar mais energia, mais calor. Não é assim que funciona na física? E da mesma forma, traçando um paralelo, se a gente falar sobre frieza espiritual, a gente percebe que nesses tempos de frieza espiritual que a Bíblia relata, que veriam dias de frieza espiritual, a gente percebe que as pessoas também começam a querer exercer menos a sua fé, querer se movimentar menos no reino de Deus, vivendo menos intensidade as suas vidas com o Senhor no seu relacionamento com o Espírito Santo. Quem está entendendo isso daqui? Então essa frieza espiritual que tem acometido, que a Bíblia diz que já iria cometer. Ela fala que nos últimos dias o amor iria se esfriar. O amor vai se esfriar da onde? Da onde não existe amor? Não, vai se esfriar da onde existe amor. Se Deus é amor, aonde está o amor? Está com aqueles que são filhos de Deus. Então a Bíblia relata, ela faz uma exortação de que nós precisamos estar vigilantes, porque senão nós deixamos essa frieza espiritual tomar conta do nosso coração. E a nossa fé passa a se esfriar, nós passamos a exercer menos a nossa fé, menos se movimentar no reino de Deus, e por isso o amor se esfria também, porque o amor é um exercício de fé. Estamos entendendo isso daqui? Então eu queria falar sobre essa questão de fé. A gente tem trabalhado muito sobre fé. Praticamente a gente fez um módulo de teologia sobre fé aqui na igreja, de tantos domingos que a gente já falou sobre fé, sobre vários prismas diferentes. E hoje eu quero falar sobre Hebreus 11, nesse sentido, da gente não deixar a nossa fé esfriar. Então, em Hebreus 11, você que está aqui, você que está na sua casa, pode abrir ou pode acompanhar a leitura. Todos acharam? Diz assim, ora... eu pus o óculos agora que eu estou vendo direito. Fernando e Adri ali, muito bem-vindos. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então essa é a definição de fé que a Bíblia nos dá. Hebreus capítulo 11, versículo número 1. A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós
não vemos, mas temos esperança que vai acontecer. Na certeza e na convicção, esses termos que a Bíblia utiliza, significa ausência de dúvidas. Na certeza e na convicção, não existe ambiente para a dúvida reinar. Você concorda comigo? Num ambiente onde há certeza e a convicção, não sobra espaço nesse ambiente, não resta espaço para a gente ter dúvida. Porque existe 100% de certeza, 100% de convicção. Então a Bíblia está falando que a fé, ela habita nesse ambiente de convicção, de certeza, onde não há dúvidas. Não há dúvidas que o nosso Deus é maior que esse mundo. Não há dúvidas que os planos de Deus são melhores que os nossos planos e que os planos que esse mundo nos apresenta. Não há dúvida que, por mais que a gente não saiba o dia de amanhã, o Senhor está com a gente. E a mão dele é que nos sustenta. Não há dúvidas que, por mais que tenha dias que a gente não saiba responder como as coisas vão acontecer na nossa vida, mesmo nesses dias, a gente aprende a descansar no Senhor, porque sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, na fé, é esse ambiente onde não há dúvidas, não há espaço para dúvidas, porque nós temos plena convicção de quem Deus é. Nós conhecemos tão bem a natureza do Pai, a natureza de Deus, que não sobra espaço para duvidar dele, porque nós já o conhecemos. Glória a Deus por isso. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer. Porque nessa caminhada de conhecer a natureza de Deus, a natureza do nosso Pai, nós vamos tendo total certeza e convicção e não temos dúvidas que Deus está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Outro, se você procurar no dicionário, eu fui olhar e achei muito interessante que tanto certeza e convicção, naquelas últimas definições lá embaixo, está relacionado também à estabilidade. Certeza está relacionada à estabilidade. Eu achei muito interessante porque eu utilizo a Bíblia que era do meu avô, a última que ele tinha ali de ministrar, então ela é toda escrita e tal, então toda vez que eu vou eu vejo o que ele estava pensando, o que ele estava entendendo da parte de Deus, eu vou achando tão interessante. E aí ele deixou aqui em Hebreus 11 escrito assim, o alicerce, fé, né? O alicerce sólido que sustenta uma vida digna de viver. Pela fé, lidamos com aquilo que nós não podemos ver. E eu tinha olhado no dicionário e tinha visto essa relação que existe do significado da palavra certeza com estabilidade. Pela fé, a fé é essa estabilidade. A fé nos dá estabilidade para vivermos os nossos dias. Ela é o fundamento que faz o cristão poder viver tanto o dia bom quanto o dia mal, sem viver naquela montanha russa de variações de humor, de variações de fé. Uma hora eu creio muito no Senhor, eu estou todo eufórico, numa hora eu acho que vai dar tudo errado já. Tem pessoas que vivem nessa montanha russa de altos e baixos com o Senhor. Não, a fé, ela traz estabilidade para as nossas vidas. Porque nós conhecemos o Senhor. Não sobra espaço para a imaturidade, da gente ficar ora crendo, ora duvidando. Não, a fé é uma fé madura, é uma fé consistente. Lembra que a gente já falou que não basta ter fé. É necessário que nós tenhamos uma fé madura, consistente. Jesus mesmo chamou seus discípulos e os repreendeu, censurou em dado momento. Homens de pequena fé. Eles tinham fé, mas a fé ainda estava pequena. É necessário ter uma fé consistente e madura. E aí a Bíblia vai começar a elencar, verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pelas palavras de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, a Bíblia vai começar a elencar aqui no capítulo 11. Eu não vou conseguir ler ele todo, mas eu te incentivo a ler ele todo em casa. Algumas pessoas que a Bíblia fez questão de descrever, considerando, caracterizando a fé madura que essas pessoas tinham. Vão aparecer pessoas aqui listadas que deram um bom testemunho de vida. Como é que a gente dá um bom testemunho de vida, igual está escrito no verso 2? Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Como é que dá bom testemunho? Pela fé madura, por uma fé consistente que nós temos no nosso coração. Estamos entendendo isso daqui? Nós conseguimos viver uma vida de modo digno de se viver diante de Deus, ou seja, dando bom testemunho para Deus e também diante dos homens,
na medida que nosso coração reina uma fé madura. Quando eu dou espaço para que essa fé possa amadurecer, para que essa fé possa ir enraizar dentro de mim, criar consistências. E ele vai começar agora a elencar essas pessoas e dar características da vida dessas pessoas. Qual foi o bom testemunho que essas pessoas obtiveram diante de Deus em decorrência da fé madura que eles tinham. Estão entendendo isso? E o que Deus quer falar com a gente essa noite? O que Deus está esperando de cada um de nós, como igreja do Senhor, nesse bom testemunho que só uma fé madura pode dar, a fim de que nós possamos viver o reino de Deus em nossas vidas, em nosso meio, possamos viver os planos de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e também manifestar isso no nosso dia a dia, para que toda a nossa cidade, nossa sociedade possa também ser alcançada por isso. Glória a Deus. Então vamos lá, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, caramba, hoje vai ser legal, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus... A Lara está rindo aqui, eu estou escutando a risada dela daqui. De fato, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E ele continua falando pela fé, cita uma pessoa que viveu uma fé madura com o Senhor. Não que essa pessoa tenha nascido de uma forma diferente de nós, porque a Bíblia diz que todos nós somos iguais, todos nós somos pessoas, seres humanos, feitos de carne e osso. Então não são pessoas mais especiais ou menos especiais, são pessoas como eu e você, que viviam os desafios assim como nós vivemos nossos desafios, mas que aprenderam nas suas caminhadas com Deus a desenvolver uma fé mais madura com o Senhor. De forma que todos nós somos chamados a viver uma fé madura como eles viveram.
E a Bíblia vai elencando, você vai ler na sua casa todo esse capítulo, vai meditar sobre ele, e ele fala que pela fé, dada pessoa, viveu e dá uma característica dessa pessoa. Dessa maneira, eu quero focar em alguns personagens que nós já lemos aqui, para que a gente possa fechar e poder ceiar. Ele começa falando sobre Abel. Ele fala que Abel, pela fé, ele foi reconhecido por Deus como justo. Abel, porque ele tinha uma fé madura e vivia uma relação com Deus, pautada numa fé madura, consistente, ele foi reconhecido por Deus e pelos homens depois dele como um homem justo. Ele era um homem que praticava o certo, mas não apenas o certo, ele também praticava o bem. A diferença de Caim e Abel, esses dois irmãos, é que os dois, eles praticavam o que era certo, mas só Abel praticava o bem. Quando Abel e Caim vão oferecer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que os dois fizeram o que era certo aos olhos de Deus. Os dois apresentaram um altar, juntaram pedras, fizeram um alicerce, colocaram uma base e apresentaram uma oferta. Os dois fizeram o que era certo ao Senhor. Só que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel, além de fazer o que é certo, ele praticou o bem na relação. A crise de identidade de Caim foi que ele falou para Deus que ele fez o que era certo, então ele deveria ter sido aceito. Quando Deus ele vai se encontrar e conversar com Caim, ele aborda Caim e diz, qual que é o problema? Ele fala, eu fiz o que foi certo, o Senhor não me aceitou. E o Senhor responde, se você fizer o bem, é certo que eu aceitarei. O Senhor não bate na tecla do que é certo e do que é errado, porque o certo ele já tinha feito. Fazer o certo não é mais que as nossas obrigações, meu irmão. Mas nós devemos, além de praticar o certo, nós devemos também aprender a praticar o bem. Caim era um homem que, porque tinha uma fé madura, ele foi reconhecido como justo, porque o justo, ele sabe praticar o certo e ele também pratica o bem. A pessoa que pratica apenas o que é certo, sem praticar o bem, é um legalista. É uma pessoa que busca assegurar a sua segurança. É uma pessoa que busca assegurar a sua assertividade diante de Deus e diante dos homens, a fim de que se alguém questionar alguma coisa, ele fala, não, mas eu estava certo. Eu fiz o que era certo. Ninguém pode falar nada. Mas a pessoa que pratica o certo e também pratica o bem é a pessoa que não está preocupada apenas consigo mesmo, mas também está preocupado com a relação. Enquanto praticar o certo é para buscar o benefício próprio, praticar o bem é poder buscar o benefício de todos os envolvidos na relação, diante de Deus e diante das nossas relações. Não é suficiente praticar apenas o que é certo, é necessário praticar também o bem. É necessário a gente aprender a olhar fora da nossa zona de conforto. Não fazer apenas aquilo que é certo, não está assegurado. Eu fiz o que é certo, eu estou bem acomodado. Mas tem pessoas ao meu redor que precisam que eu pratique o bem também. Mesmo que muitas vezes eu tenha que dizer sim quando a minha carne quer dizer não, porque vai me tirar da zona de conforto. Ou quando eu tenho que me posicionar dizendo não, quando outras pessoas querem que eu diga sim. E vai gerar aborrecimentos. Mas porque eu estou compromissado com a relação diante de Deus, eu vou praticar o bem. Mesmo que possa gerar aborrecimento de pessoas ao meu redor. Nós precisamos aprender a viver com uma fé madura, capaz de fazer com que a gente pratique o que é certo diante do Senhor, mas também pratique o bem. Quando Jesus ele veio à Terra, ele se deparou com uma nação, a nação de Israel, os judeus. Qual que era o problema dessas pessoas? Todas elas praticavam o que era certo diante do Senhor. Todas elas praticavam o que era certo diante do Senhor. Mas nenhuma delas praticava o bem aos olhos de Deus. Quando Jesus vai indagar e ensinar eles, todos eles seguiam a lei de Moisés, que Deus instituiu por meio de Moisés. A lei falava, faz isso, faz aquilo. O que eles faziam? Faziam isso, faziam aquilo. Eles faziam o que era certo. Só que eles seguiam a lei, buscando apenas assegurar o seu benefício. Assegurar que eles estivessem bem diante de Deus. Então o que a lei fala? A lei fala que se eu pecar, é para eu oferecer um sacrifício, não é isso? Está aqui o sacrifício que eu ofereci, ó. Eu fiz o que é certo. Eu cumpri a lei. Deus não pode falar nada a meu respeito. Então Jesus ele não vem para falar o que é certo ou o que é errado. Jesus ele vem para ensinar a praticar o bem.
Que Jesus vem e fala assim, meu querido, a questão não é se você está oferecendo sacrifício ou não. A questão é que Deus não quer o seu sacrifício. Deus ele não quer o holocausto, Deus quer a obediência. Porque se você aprender a viver uma vida em obediência com o Senhor, você não vai pecar e não vai precisar sacrificar nada. Estamos entendendo isso? Então Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E aí cria um curto-circuito na cabeça das pessoas. Porque elas estavam vivendo a vida delas praticando o que era certo. E achavam que por praticar o que era certo, Deus estava contente com isso. E ninguém podia questionar elas. Nós estamos fazendo o que é certo. E Jesus vem e fala assim, não é o suficiente. Deus chega para Caim e fala, meu querido, eu não estou querendo saber se está fazendo certo ou não, porque o certo é a obrigação sua fazer. A questão é que você não está praticando bem. Eu conheço a motivação do seu coração, eu conheço a motivação do coração de Abel, eu sei como é que foi a oferta. Não é sobre a quantidade que vocês ofereceram ou o que vocês ofereceram no altar. Não é o altar que vocês levantaram, tudo isso está certo. A questão é o que estava no coração de vocês. Eu sei o bem que vocês praticam, que vocês não praticam. Eu sei o quanto vocês estão compromissados com a relação, com o todo, com o próximo. E eu sei o quanto vocês estão compromissados apenas consigo mesmo. Estamos entendendo a diferença de certo? De fazer o que é certo e praticar o bem? Abel foi chamado de justo, porque ele entendia isso e praticava o certo e o bem. A Bíblia fala também sobre Enoque. Um homem que possuía uma fé madura, e que pela fé ele andou com o Senhor. E a Bíblia caracteriza Enoque como um homem que agradou ao Senhor. Você tem alguém, já conheceu alguém que fez algo para você que te agradou? Parece que até que você tem uma dívida de gratidão com essa pessoa. Sabe aquela coisa assim, nossa, essa pessoa agrada, a presença dela me agrada. Você já imaginou o Senhor chamando os anjos ali, fazendo uma reunião assim, bem gerencial mesmo, falando assim, gente, Enoque é um cara tão tão redondinho, tão gente fina. Ele me agrada tanto quando eu estou ali em comunhão com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele para cá pro céu, vamos deixar esse céu mais bonito, vamos chamar Enoque aqui. Ah não dou conta de deixar Enoque lá embaixo, não. Eu quero esse cara aqui comigo. Você já imaginou chegar num nível de relação, de profundidade, nesse ponto? Da Bíblia dizer que Enoque agradou ao Senhor, que a vida de Enoque agradava a Deus e que Deus ele não permitiu que Enoque morresse, não, Deus veio e ele arrebatou Enoque. Assim como ele vai fazer com a igreja dele, quando Jesus vir, ele falou assim, Enoque, chegou, vamos embora, vai, arruma tuas coisas aí, que agora eu vou te levar. Não, cara, vamos pro céu, vamos juntos. Você já imaginou ter uma fé que permite a gente ter um relacionamento com Deus, que rompe essa superficialidade de fazer de Deus o nosso mordomo, o nosso garçom, de apenas dar pra gente o que a gente quer, como se a oração fosse um drive-thru de pedidos? A fé madura permite a gente se relacionar com Deus num entendimento de que Deus busca uma relação. Deus busca um relacionamento conosco. Em Cristo Jesus, Deus estava restaurando aquilo que foi perdido, a relação de Deus com os homens. Pelo pecado, Adão e Eva foram tirados do jardim. Era no jardim que existia a comunhão de Deus com os homens. Mas em Cristo, todo esse jardim foi reconstruído espiritualmente. Porque agora em Cristo, todos nós temos esse ambiente que o jardim proporcionava, esse ambiente de comunhão com o Pai. Todos os dias da nossa vida por meio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Uma fé madura permite a gente se relacionar com o Pai de uma maneira diferente. Ele fala sobre Noé, que pela fé ele foi instruído divinamente e herdeiro da justiça de Deus. Noé viveu uma vida dele e ele recebeu uma instrução divina. Isso significa que Deus parou tudo e ele interveio na história de Noé, ele interveio na família de Noé e Deus queria também intervir em toda aquela sociedade por meio da vida de Noé. Ele falou assim, Noé, para tudo que você está fazendo, porque agora vai acontecer isso e eu preciso que você construa uma arca. Noé tinha uma fé madura ao ponto de reconhecer qual era o plano de Deus e qual era o plano da sua vida. E eu fico me perguntando, se Deus hoje fizesse essa intervenção divina que ele fez com Noé nas nossas vidas, nós teríamos uma fé madura suficiente para poder reconhecer Deus falando com a gente? Ou será que a gente ia continuar caminhando e falando assim, Deus, tem como você sair da minha frente, você está atrapalhando a minha caminhada?
está vindo com uma coisa totalmente diferente que eu planejei. O que eu tinha planejado, eu não quero fazer, não tem nada a ver com o que eu planejei para minha vida. Inclusive, sim, o seu trabalho é só atender minhas orações. Então, vamos juntos, Senhor, sem atrapalhar. Porque eu acho que é o que a gente faria hoje. Porque Noé tinha uma fé tão madura que ele teve sensibilidade o suficiente para reconhecer que Deus tinha um plano na vida dele, que Deus tinha um plano naquela cidade por meio da vida dele, e ele foi capaz de abrir mão de tudo que ele tinha planejado até então, para viver os planos de Deus para ele. Glória a Deus por isso. A fé que Noé tinha, essa fé madura, consistente, é uma fé que traz sensibilidade, para que a gente reconheça as intervenções que Deus está querendo fazer nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Quantas vezes Deus não está querendo intervir na sua vida no dia a dia, em pequenas coisas, te livrando de situações, te livrando de pessoas que aparecem com maldade, trazendo uma nova direção, um novo caminho, querendo mostrar outras portas, outras direções, outros rumos. Quantas vezes o Senhor não quer intervir divinamente nas nossas vidas? E sem uma fé madura, nós não somos capazes de reconhecer o Senhor se manifestando diante de nós. Está me entendendo isso? A Bíblia também fala de Abraão. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, ele era um homem obediente e confiante no plano de Deus. Abraão foi caracterizado pela sua fé com obediência e confiança no plano de Deus. Abraão tinha um plano para a sua vida. Ele estava vivendo a sua vida no seu plano. Foi quando o Senhor chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu te darei uma descendência. E Abraão fala: eu não tenho filho. Já sou avançado de idade. Se eu não me engano, já estava na faixa de 90 anos quando isso aconteceu. Sara, além de ser estéril, no período que Deus chama eles, já tinha passado do período fértil da vida dela, já tinha passado da menopausa. A Bíblia fala que ela já não estava nesse período fértil de poder gerar filhos, mesmo se ela pudesse, mas ela ainda era estéril. E o Senhor vem e fala: sai da tua terra, da tua parentela, eu tenho uma terra para te mostrar, um caminho para você seguir. E eu ainda tenho um plano na tua vida, na tua mulher, por meio de vocês, eu abençoarei toda essa terra. Multidões de pessoas que você não consegue contar, nem numerar, serão abençoadas por meio da tua descendência. E Abraão fala: ok. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ter uma fé madura o suficiente para não apresentar empecilhos para o Senhor nos planos que Ele tem colocado para nós. Muitas vezes Deus quer falar com a gente. Às vezes está falando com alguns de vocês. E muitas vezes o que a gente apresenta diante de Deus, ao invés da nossa fé, são os obstáculos que nós encontramos, que os nossos olhos enxergam. Senhor, mas não tem jeito, né? Então, sair da minha terra, da minha parentela, deixa eu te explicar. Olha as complicações, difícil, sabe? Tá frio. Tem nem carro. E a gente vai apresentando um monte de dificuldade para o Senhor. Vou te dar uma descendência numerosa. Então, deixa eu te explicar. Minha esposa é estéril, sabe? E você acha que Deus está querendo saber das nossas dificuldades? Sendo que para Ele não existe impossível? Nós estamos falando com Deus do impossível. E nós ficamos apresentando nossas impossibilidades para o Senhor como se isso fosse resistência. É igual Moisés fez. Tentou fazer, aliás, com Deus. Moisés vai lá e fala: então, deixa eu te falar. Falar aqui é meio difícil. Imagina Deus, né? Você não quer falar? Chama Arão. Então Arão vai falar para você. Mais alguma dificuldade? Você quer que eu resolva? Não, porque para mostrar, para falar, bota a tua mão aí dentro. Tira a tua mão com lepra. Bota de novo. Curou. Mais alguma dificuldade? Não, porque tem que mostrar. Joga o teu cajado no chão. Virou cobra. Pega na ponta da cauda da cobra. Se fosse eu, tinha corrido. Moisés era mais bravo que eu. Foi lá, pegou, virou cajado de novo. Mais alguma dificuldade, Moisés? E às vezes nessa relação nós estamos fazendo assim com Deus. A gente fica apresentando nossas dificuldades. Deus está querendo prosperar a gente, está querendo levar a gente por caminhos mais altos, apresentar coisas novas para a gente. E ao invés da gente apresentar nossa fé, a gente apresenta nossas dificuldades para o Senhor.
Não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Ó, não tem como, por conta disso. Deus falando assim, tem como, filho. Se é o meu plano para a sua vida, tem como, porque o nosso Deus é o Deus que abre as águas se estiver só água na nossa frente. Nosso Deus é o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. Nosso Deus é o Deus que coloca uma nuvem para proteger o povo durante o dia, uma coluna de fogo para guiar o povo durante a noite. Nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas. É o Deus do impossível. Glória a Deus por isso. E a nossa fé tem que fazer a gente crer no plano de Deus. Que os planos de Deus são maiores que os nossos. E que os planos de Deus são pautados na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E uma fé madura faz a gente obedecer com uma palavra. O Senhor diz, dá uma palavra para a gente obedece e confia. A gente entende que nessa palavra de Deus há poder e tudo que ele prometeu vai cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão, sai da tua casa. Sim, Senhor, estou saindo. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é para a terra que eu mostrei. Para a terra que eu mostrarei. Então vamos. Você viu a terra, Abraão? Não. Você vai para onde, doido? Eu vou para uma terra. Mas que terra que você não viu? Não, Deus vai mostrar no caminho. Não tem problema com isso, não. Eu sei que Deus me deu uma palavra e é o que eu vou fazer na minha vida. Qual é a palavra que Deus já deu para sua vida? A pergunta é, nós temos seguido essa palavra? Abraão, pega o teu filho, porque excesso de zelo é prejudicial, é tóxico. E aí você imagina, Abraão e Sara, na faixa dos 90 anos, nunca tiveram filho. O sonho deles era ter filho. Nasce Isaac. Como é que você acha que eles tratavam Isaac? Igual uma criança feita de vidro, né? Não podia cair. Só que excesso de zelo é prejudicial. O excesso de zelo estava impedindo até Isaac, Abraão, criar Isaac para ele viver os planos de Deus para a vida dele. Aí Deus chama Abraão e fala, Abraão, deixa eu te falar, quem chamou Isaac para a existência fui eu. Então eu preciso te ensinar isso. Então faz o seguinte, Abraão, pega o teu filho, leva lá para o monte. Nós vamos fazer um sacrifício. Ah, é, Senhor, quem que nós vamos sacrificar? Você vai sacrificar Isaac. A Bíblia não fala que Abraão relutou com Deus. A Bíblia fala que Abraão fez o quê? Okay. Eu imagino que Abraão engoliu a seco, subiu numa angústia, mas obediente. Chegou lá em cima, eu creio que o coração de Abraão estava apertado, contrito, mas ele era obediente naquilo que Deus falou para ele, porque ele conhecia que Deus era poderoso. Poderoso para suprir um cordeiro para o sacrifício na última hora, e poderoso, inclusive, para que se Isaac viesse a morrer, ele ressuscitava Isaac dos mortos, porque Deus deu uma palavra para ele, vocês vão ter um filho, e eu farei uma descendência desse filho. Ele creu na promessa que Deus fez para a vida dele, apesar das dificuldades do dia mal que apareceu na porta do coração dele. Estamos entendendo isso? Então, se Deus deu uma palavra para as nossas vidas, nós temos que crer nessa palavra, obedecer e confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir até o fim. Ele não desistiu de cumprir aquilo que ele prometeu na nossa vida. Ele continua fiel para cumprir até o fim, porque ele não é homem para que minta. Glória a Deus por isso. O Senhor vai cumprir toda a palavra que ele liberou sobre as nossas vidas, meus irmãos. Os planos são dele, ninguém frustra os planos de Deus. Nem as nossas dificuldades, nem as dificuldades dos homens. Glória a Deus por isso. É uma fé madura que permitiu Abraão crer. Noé, Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca. Você acha que a arca foi construída do dia para a noite? 100 anos demorou para construir aquela arca. Nenhuma hora a Bíblia fala que Deus precisou mandar um anjo, líder de torcida aqui na terra, para poder chegar para Noé e falar assim, Noé, não desiste não, cara. Nós estamos chegando. Aí você já montou 2 madeiras, vamos, tem mais, e vamos junto. E passa um dia, e passa 2. Não. Noé, constrói uma arca. Tá certo. Eu imagino se fosse eu no lugar de Noé, com furadeira, com martelo, ia dar tudo errado. Senhor, tá cheio de calo aqui, você tem certeza? Não tinha outro, não, Deus. 100 anos construindo a arca e a Bíblia não fala que ele resmungou uma vez. É fé, não é? Uma palavra. Chega um centurião para Jesus, do exército romano. Senhor, eu estou com um servo lá meu, um homem que trabalha comigo, um homem bom. Gosto muito dele. Está doente. Está definhando na cama. Queria uma intervenção do Senhor nessa história. Pode ir lá que a tua fé curou ele. Obrigado, Senhor. Virou as costas e foi. Como é que funciona isso daí? Você está indo lá? Tá?
Não, o senhor deu uma palavra, o senhor falou que a fé curou e eu sou centurião. Eu trabalho com exército. No meu pilotão, se eu der uma palavra, todo mundo obedece. Então eu sei e eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida. A sua palavra que você já liberou, eu sei que ela já concretizou. Jesus vira para os discípulos e fala: não achei uma fé consistente, madura como essa, nem em Jerusalém, que era para ser o ambiente da fé. Não achei uma fé igual essa. Uma palavra, meu irmão. Quantas vezes a gente precisa... Ai, Senhor, dá uma confirmação para mim. Se for o Senhor que falou comigo, o próximo carro que passar tem que ser cor roxo. Porque se riu é porque já fez. Porque se for da cor roxa, eu sei que o Senhor está falando comigo. Senhor, você... Para, meu irmão, Deus já falou uma coisa para sua vida? Então, alivie, pô. Vai ficar atrasando para Deus. Deus já falou, vive. Ah, mas não cumpriu. Você é o quê? Você é cobrador de alguma coisa? A hora que for para ser, vai ser. Quieta a tua alma aí, vive. Porque isso é fé. Glória a Deus por isso. Eu tenho que terminar, né, pastor? Sara, fé. Sara teve fé. Sonhos e propósitos restaurados e renovados na sua vida. Teve uma hora que Sara ouviu, você vai ter um filho, ela deu risada, a gente sabe da história. Porque naquela hora a razão gritou no coração dela: como que eu vou ter um filho, Senhor? Eu sou estéril, eu já não estou mais no período fértil. Mas depois desse período, a Bíblia mostra que a fé falou muito mais alto do que a razão. Na nossa vida tem que ser assim. A fé, uma fé madura, ela fala muito mais alto que a nossa razão. Enquanto a nossa razão quer colocar limites para o agir de Deus, a nossa fé olha para aquilo que os nossos olhos carnais não enxergam e pela fé enxergam que no Senhor já está tudo sendo movimentado nos céus. Glória a Deus por isso. Jacó teve uma fé madura, suficiente para abençoar as vidas dos filhos de José e também para adorar o Senhor. Sabe o que é adoração? Adoração é o resultado, é o fruto de uma pessoa que confia no Senhor. Só adora quem confia. Louvar, muitos louvam, mas a adoração é de quem confia em Deus, de que sabe que todas as suas esperanças são no Senhor. Sabe por que ele adorou a Deus? A Bíblia fala que Jacó adorou o Senhor nos seus últimos segundos de vida, meu irmão. Isso é muito forte. O que você faria nos seus últimos minutos de vida? Jacó resolveu adorar o Senhor. Porque ele confiava tanto que os filhos dele estavam tão bem cuidados por Deus, não por ele, que ele adorou ao Senhor. Ele descansou em Deus. Toda a família, que eles viviam um grande clã, ele era o cuidador, o zelador de toda a família. Naquele momento, ele não teve medo, ele não teve angústia, ele não teve ansiedade. Você não vê ele sofrendo por ansiedade. Ele simplesmente adora ao Senhor, com gratidão no coração. Eu quero dizer, para concluir, que todos esses homens e muitos outros homens e mulheres que esse capítulo vai relatar, viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, com problemas diferentes, com limitações diferentes, mas tinham em comum um detalhe. Eles tinham uma fé madura em seu coração. E é isso que Deus quer de nós essa noite. Uma fé madura, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus já prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. Curva sua cabeça aí onde você está, sentado mesmo. Feche seus olhos. Vou chamar a pastora Rosa enquanto isso. Tem um momento de oração com o Pai. Tem um momento de entrega da sua vida. Tem um momento de apresentar você, a sua família, como você está, sem limitações, sem restrições, de dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui na tua presença, meu coração está assim. Senhor, eu quero agradecer por essa noite, quero agradecer pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Eu quero agradecer pelo momento de ceia que nós vamos participar. Quero pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero, Pai, pedir a tua ajuda, o teu auxílio, Espírito Santo, para que nesses dias, Pai, nós não venhamos a sofrer de uma frieza espiritual. Nos livra, Pai, de esfriarmos na nossa fé. Nos livra, Pai, de esfriarmos no exercício da nossa fé no amor. Nos ajuda, Pai, a viver uma fé madura nos nossos dias, uma fé consistente, uma fé que o Senhor busca na sua igreja, a fim de que nós possamos viver como esses homens e mulheres viveram. Homens e mulheres como nós aqui somos, mas que nós possamos viver nos nossos dias, sendo abençoados e sendo abençoadores aonde o Senhor nos colocou.
Porque nós cremos que aquele que nos prometeu, que é o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor nos prometeu, até o dia que Jesus Cristo volte. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém.